marca o fim do ciclo natalino na Sagrada Liturgia. E precisamente faz para nós uma espécie de virada, porque nos coloca diante do tempo comum. Se no mistério da vida de Cristo foi o batismo que inicia o ministério apostólico do Senhor, que iniciou o ministério apostólico do Senhor, é na festa do batismo que nós iniciamos o grande tempo comum da Sagrada Liturgia, que nos faz compreender o mistério da santidade exatamente na ordinariedade, no simples de nossa vida, de nosso dia a dia. De tal modo que hoje, encerrando este ciclo do Natal, a liturgia como que emparelha a vida de Cristo com a nossa vida, para compreendermos que no mistério da proclamação da palavra e na vida cotidiana do calendário litúrgico, nós, o corpo de Cristo, celebramos nele, nossa cabeça, no altar da liturgia, os mistérios de sua vida. E traduzimos estes mistérios como corpo místico no altar da vida. O batismo de Jesus, marcando o início do seu ministério apostólico, faz com que, em um acontecimento teofânico, em um dos raros acontecimentos na economia da salvação, em que se pode perceber sensivelmente o dom da Trindade, o ministério apostólico do Senhor inicie, mostrando-nos que, ao entrar nas águas batismais, o Senhor santifica as águas que daria depois vida nova a todos nós. Se nós pararmos para observar nas narrativas dos três evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, este momento do batismo de Jesus revela a voz do Pai, o Espírito que paira e o próprio Senhor, que entra nas águas do Jordão. Obviamente, refletiram os padres da igreja no início, logo na era apostólica, que Jesus não precisava receber o batismo de João. Ele é Deus. E o batismo era simplesmente para apontar um caminho de conversão, mas nele não há pecado, por que converter-se? É aí que a teologia sacramental da igreja responde a esta indagação com aquilo que se tornou a fórmula da bênção da água batismal. Jesus entra nas águas do Jordão, não porque necessitasse de conversão, não porque precisasse da bênção de João. Ele entra nas águas do Jordão para santificar as águas de onde nasceria um povo de nobre estirpe, criado à sua imagem, santificado segundo o seu sangue redentor. No batistério da Basílica de São João do Latrão, primeira igreja católica no mundo, tem uma grande inscrição em torno da basílica que aponta exatamente para esta teologia. O batistério está fora da igreja, como era próprio dos 5 primeiros séculos, e ali naquela inscrição, apontando para o centro do batistério, onde está a fonte batismal, há em língua latina: aqui nasce um povo de nobre estirpe, que criado à imagem do Senhor, é santificado por seu sangue redentor, e que nasce para dar glória a seu nome e proclamar a sua vida. Aquela inscrição, que depois vai se tornando uma oração, é a base da teologia sacramental da igreja acerca do batismo. São Paulo, meus irmãos e minhas irmãs, já havia afirmado antes: no dia em que nós fomos batizados, nas águas batismais nós fomos imersos e nelas afogados, mortos para nós, para a nossa história de vida individual, e emergimos
ressuscitamos, renascemos como um único corpo, o corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Este grande mistério deve verdadeiramente orientar a nossa vida, em primeiro lugar, a partir dos sinais de gratidão. Recordar novamente São Paulo quando nos diz: vede que grande presente de amor o Senhor nos deu, de sermos chamados seus filhos, e de fato nós o somos. Eu gosto de repetir sempre, vocês certamente já me ouviram dizer: nunca na nossa vida ninguém fará algo por nós tão grandioso do que o que a igreja fez no dia do nosso batismo. De nós nos tornarmos filhos de Deus, não mais simples criaturas à imagem do Senhor, mas filhos dele, no Filho Jesus Cristo. Em Jesus, nós nos tornamos um só corpo. E se Deus teve um unigênito, um único filho, se gerado de Deus foi apenas um, nós, no dia em que fomos batizados, nos tornamos o corpo do único Filho de Deus, Jesus nosso Senhor. Por isso, nós somos chamados filhos de Deus, não porque nós nascemos filhos de Deus. Parece que muitas vezes entre nós, na língua coloquial, ser filho de Deus é quase que um sinônimo a ser humano. Mas não é assim. Nós, seres humanos, recebemos, é verdade, uma dignidade incomparável com os outros animais da criação. Mas a filiação divina, quem nos dá é a igreja, no dia em que nós fomos batizados. É nas águas batismais, quando nos tornamos cristãos católicos, que nós nos tornamos filhos de Deus. Esta grande graça, meus irmãos e minhas irmãs, contudo, exige de nós responsabilidade. O próprio Senhor disse no Evangelho: a quem muito é dado, muito será exigido. Se Ele nos dá a graça, Ele também cobra a nossa correspondência. Por isso, nós, povo batizado, não somos um qualquer perdido no mundo. Nós somos um único corpo, o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, que temos como missão levar adiante o seu reino, a sua palavra. Não é à toa que nas águas batismais nós fomos perdoados de todos os pecados, inclusive do pecado original. É para que nós nos tornássemos puros, como é puro o nosso Deus, e vivêssemos em santidade para proclamar o seu louvor e testemunhar a sua vida. Nós não testemunhamos o reino de Deus quando nos deixamos levar pelo pecado. Se nós quebramos os vínculos da santidade, negamos o amor de Cristo em nós. Negamos a nossa marca identitária, que é proclamar o seu louvor, e nos tornamos pedras de tropeço para a sua igreja e para o seu reino. Celebremos com alegria, meus irmãos, esta festa do batismo do Senhor. Agradeçamos a Cristo porque Ele, sem necessidade alguma, quis entrar nas águas do Jordão e ali santificou as águas que fariam de nós um povo de nobre estirpe, seu corpo e sua igreja. Glorifiquemos a Deus pelo dia do nosso batismo. Bendito seja Deus pelo dia 19 de março de 87, dia de São José, quando o padre Lenine derramou sobre mim as águas batismais. Bendito seja Deus pelo dia em que todos nós nascemos das santas águas, pelo dia em que do lado direito do templo jorrou um manancial que nos inundou com o dom da salvação. E peçamos a Ele, ao nosso Deus, que nos dê graça e força, que renove em nós a graça da santidade que um dia Ele nos deu no batismo, para que, peregrinando nesta vida, proclamemos o seu louvor
e vivamos o Evangelho, a fim de que amanhã, no dia da eterna glória, quando Ele nos chamar à sua presença, possa dizer: vinde, benditos de meu Pai, recebei a coroa que eu vos preparei.